eu entendo a questão do cuidado pastoral. Eu acho que eu tendo a concordar aí com o pastor Hélio, pensando na questão do cuidado pastoral, tendo a concordar com o Justin Peter, pensando na questão do cuidado pastoral, das pessoas não irem lá, e de repente a partir de uma música lá na vitrine, mas por outro lado, esse cuidado pastoral pode também deixar essa galera imatura. A gente pode ter que pensar nisso. Será que não é importante a gente também fazer com que essa galera pense? Às vezes esse cuidado pastoral pode fazer com que essa galera fique no leitinho por muito tempo. Então acho que assim, não sei, vamos lá, uma igreja amadurecida, uma igreja mais depende do contexto, talvez. O que você me diz aí, meu amigão? Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao Pode Pôr no Repertório. Nós já vamos iniciar o episódio, mas antes eu quero deixar aqui uns avisos para você, né? Todo culto tem aquela parte dos avisos. Eu quero te falar do meu curso Música e Ensino na Igreja. São 3 horas de curso apenas, onde você vai aprender em 4 módulos sobre a utilização das canções para o ensino na igreja. Que a música é muito potente para ensinar, você sabe, mas no curso você vai aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Vai aprender conceitos científicos sobre isso, vai descobrir pessoas na história da igreja, inclusive na Reforma Protestante, que se valeram da função didática da música, né? Além de tudo isso, na 4ª parte eu vou pegar na sua mão e te conduzir, né? Te dizer como o Ministério de Louvor pode ser uma potência para o departamento de ensino ali na igreja. Não basta tirar do repertório canções que contenham heresia, é preciso inserir no repertório canções com profundidade bíblica e teológica. O curso tá barato demais, gente. E aí você vai encontrar no link da descrição, ou se você acessar aí natanbezerra.com.br. Eu quero te falar também do meu livro, Cantar e Ensinar, né? A Igreja Aprende Quando Canta, que segue a mesma linha do curso. Na realidade, você precisa adquirir os dois, pois o livro é material didático, né? Material de apoio do curso. No meu site você vai encontrar o livro na versão física e digital, mas se você quiser uma degustaçãozinha ali na página do e-book, você consegue baixar as 20 primeiras páginas gratuitamente. Então não perca tempo, tanto o curso quanto o livro estão muito baratos para a qualidade que eles apresentam. Acesse agora mesmo natanbezerra.com.br. Fique com a gente até o final, hein? Vamos pro episódio. Seja muito bem-vindo ao Pode Pôr no Repertório, podcast do Ministério de Louvor. Inologia é o nosso esporte. Eu sempre gosto de fazer esse trocadilhozinho, porque lá o BTcast, né, do Bibotal, que é Teologia é o nosso esporte. Então, como ele é a inspiração para esse podcast, Inologia é o nosso esporte. E nós vamos falar sobre o seguinte tema. A canção é bíblica, é cristocêntrica, mas ela é de uma igreja com doutrina duvidosa. Eu sou Natan Bezerra e a verdade é a verdade até na boca do diabo. Olha aí. E o nosso convidado? Agora ficou difícil, porque você vem com Agostinho, Tomás de Aquino, e aí ficou complicado para o meu lado. Mas vamos lá. Eu sou o Wellington Muniz e nem toda música cristã é de Cristo. Olha aí. Eu acho que o pessoal já conseguiu perceber aqui por onde nós vamos puxar. Mas vamos lá, pessoal. É um bate-papo, a gente não alinhou muita coisa. A gente vai estar aqui conversando a partir de um vídeo que tem como referência ali o Justin Peter, tá? Ixi, a anotação ficou aqui no meu WhatsApp, me ajuda aí. Foi mesmo. Foi o Justin Peter e o Todd Friel. Pronto. E eles falaram sobre o quê? Eles estavam falando sobre aí assim, ele cita Hillsong, Bethel, Jesus Culture, Elevation, e eles vão tecer algumas críticas fortes ali sobre essas igrejas, sobre a doutrina dessas igrejas especificamente, e ele chega à seguinte constatação no vídeo, né? Nós não devemos cantar as canções dessas igrejas. Ainda que ele cita lá uma canção que para ele é uma canção ruim e tal, mas ainda que essa canção seja boa, a síntese do vídeo ali é que nós não deveríamos cantar essas canções. E aí tem uma série de explicações, né, de motivos, e ele vai tentar explicar alguns motivos dos quais os membros da igreja não deveriam ouvir, e a igreja não deveria colocar no repertório canções, ó, você vê, de Hillsong, Jesus Culture, Bethel, aí você tem que ver. As versões chegam no Brasil, imagina você tendo que ver agora, a letra é boa, mas essa versão é da Bethel, eu não vou cantar. Essa letra é boa. Mas essa versão aqui é do Hillsong, eu não vou cantar. Vamos conversando um pouquinho aqui, porque a gente não foi lá na confissão de fé dessas igrejas, até porque no vídeo ele traz informações a partir de vídeos que ele viu, de algumas pregações, né? Não é necessariamente a confissão de fé da igreja e tal. E a gente vai ver as implicações disso,
trazendo isso para cá, quais são as implicações disso no Brasil. Inclusive, eu já recebi algumas questões, né, já vi pastores falando assim, não canta-se Voz da Verdade aqui na igreja e tal. E aí, só para deixar claro, né, quem não sabe, o Voz da Verdade são declaradamente unicistas, ou seja, eles não creem na Trindade. Então, Voz da Verdade, a doutrina da igreja do Voz da Verdade, eles não creem nas três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles entendem que o Deus se revelou de uma forma como Deus, o Pai, em um momento, e em outro momento ele se revela como o Filho, e em outro momento ele se revela como o Espírito Santo, de maneira que não são três pessoas e um único Deus. É o único Deus e uma única pessoa que se apresenta de forma diferente. Então a gente já entende que isso quebra um princípio fundamental das Sagradas Escrituras, da ortodoxia, mas aí vem a questão. Por conta disso, se a música não está nem falando de Trindade, é uma linda canção, uma canção bíblica, será que a gente deveria deixar de cantar só pelo fato de ser do Voz da Verdade? Então essa é a questão aqui. Eu já vou jogar para o Wellington, eu quero ver a opinião dele, depois eu jogo a minha. Bom, acho que pela minha entrada, aí o pessoal já sabe um pouquinho por onde eu vou andar. E pela entrada do Wellington, talvez por onde ele vai andar. Vamos lá, pastor Wellington, diga aí. Não sei nem se eu vou ajudar ou piorar, mas o que acontece? O Justin, ele está fazendo uma alegação que, na verdade, não é necessariamente apenas com relação ao teor da canção. A crítica dele é o que ouvir aquela canção pode gerar no coração das pessoas, inclusive na questão monetária. Então, ele faz uma crítica enorme sobre como a Bethel ou como Hillsong vão captando pessoas através das canções e vão utilizando de forma muito midiática aquilo. E, de fato, agora vamos tentar trazer isso para o cenário brasileiro. Estamos falando lá um cenário mais internacional, cenário brasileiro. Até que ponto os ministérios ou as igrejas têm usado os ministérios de música da igreja como cooptadores de pessoas? E que muitas das vezes essas pessoas não são não crentes, não é uma música necessariamente evangelizadora, mas uma música que vai atraindo as pessoas que já são de outras denominações e elas vão trocando a ortodoxia das canções, aquela questão mais bíblica, copiosa, né? Aquelas músicas que a gente copia da Bíblia para aquelas músicas mais de experiências, né? Que seria uma questão mais existencialista. Uhum. Eu sinto, eu trago o meu coração para a música, ao invés de eu trazer a Bíblia para a música. E aí, essa música, ela se torna avassaladora, e ela tem uma mídia muito violenta, e ela alcança uma série de outras igrejas que não têm a mesma qualidade musical, que não têm os mesmos investimentos nessa área, e eles então vão atraindo as pessoas. Então, o primeiro ponto do Justin é colocar isso. Ele está questionando usar a música como uma rede. Agora, o segundo ponto disso é que, além de usar a música como uma rede, essas igrejas, elas ferem a ortodoxia de N formas, que, honestamente, eu não tenho nem como citá-las. Tá. Né? Então, um dos pontos é o proselitismo. Essas canções, elas têm a clara intenção do proselitismo, né? De pescar em aquário, assim, usando a palavra que seria essa. Então, sim. Pelo diante. E a sua opinião, você acha que isso aqui no Brasil ocorre com esse objetivo? As mega churches, as mega igrejas, quando elas lançam suas canções, ou até mesmo as versões dessas canções que vêm, você acha que tem esse propósito? A sua opinião agora sobre isso? Com muita sinceridade e de coração, sim. Acontece isso de verdade. Acontece, mas olha, nem sempre é uma coisa que acontece de forma proposital. Uhum. É uma coisa que acontece naturalmente, até inconsciente. Por quê? Porque no afã de produzir alguma coisa que seja boa para a sua própria igreja e que, por ser boa para a sua própria igreja, ela ganha caráteres um pouco mais catolicistas, né? Eles saem daquele sectarismo de, olha, está dentro da minha comunidade, é para a minha comunidade, e passa assim, agora é para todas as comunidades. Aí, inevitavelmente, isso vai acontecer. E, olha,
se parar para pensar, por exemplo, eu não estou fazendo uma crítica a uma denominação ou outra. Então, gente, por favor, não me derrubem por causa disso. Não. Tá? Mas, inclusive, já sigam ele aí no Instagram, pessoal. Oi? Inclusive, já sigam ele aí no Instagram, pessoal. Isso aí, segue lá, porque o que eu mais faço é vídeo questionando coisas. Aí, o Wellington passou. Mas não é interesse de gerar assim, um climão entre o povo, não. Na verdade, é o meu pensamento a respeito disso. Por exemplo, a Igreja Batista de Lagoinha. Eu gosto da igreja, inclusive já fui várias vezes nos congressos diante do trono. Mas se pensar assim, é a estratégia de crescimento que está promovendo a igreja a nível nacional e mundial, ou é um ministério que surgiu, que eclodiu disso tudo e que teve apoio da Som Livre e de outras gravadoras e desse apoio de marketing e tomou um corpo gigantesco. E aí é onde entra a questão que o Justin vai também questionar. Eu não estou questionando a teologia da igreja ainda. Ainda não. Eu estou apenas utilizando a ferramenta de marketing como instrumento positivo. As igrejas que fazem isso acabam atraindo pessoas. Por quê? Porque nós somos muito sensíveis a isso. Nós somos muito mais sensíveis a um culto cantado do que a um culto pregado expositivamente por um pastor ou por um líder. Não sei se você concorda. Não, concordo, o poder que a música tem. O poder que a música tem. Agora, assim, essa questão de utilizar a música de maneira estratégica para pescar em aquário, né? Eu acho que isso aí depende muito da intenção, das técnicas que você vai usar, porque isso pode ser até mesmo a partir da pregação, a partir dos dons espirituais, né? A pessoa começa, aqui tem profecia, às vezes não é a música, né? Aqui tem profecia, aqui tem revelação, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Às vezes aqui tem uma pregação bíblica. Você está aí numa church, você está numa igreja aí de pregação, de coach, vem para cá porque aqui a gente prega a Bíblia. Ou seja, eu estou pregando a Bíblia com a intenção de tirar a gente de outras igrejas, né? Então, assim, essa questão da motivação é complicado a gente trabalhar com isso, porque assim, o foco de toda a igreja é pregar o evangelho. E naturalmente atrair os não cristãos. Agora, assim, as mega churches, naturalmente, quando elas vão fazer isso com luz, quando elas vão fazer isso com uma boa música, uma música bem tocada, né, uma música muito bem trabalhada, isso naturalmente vai atrair, o ambiente atrai, né, o ambiente é gostoso, e eles trabalham muito bem na recepção. Às vezes o cara é crente de muitos anos, está lá na igreja dele, o irmão que está na porta é aquele irmão que nem toma ceia por causa de desavença que está com ele. Aí ele chega numa igreja dessa, o povo recebe, abraça, tira foto, bota no story. Te amamos, venha para cá e tal. Então, assim, eu não quero dizer que essa é a questão, né? Vamos voltar aqui para a música. Mas essa questão Mas eu entendo o Justin quando ele fala isso, dessa preocupação. Mas acho que do ponto que a gente quer tratar aqui, talvez esse aí seja o mais leve, né? A gente vai chegar em coisas mais profundas, né? Essa questão, Nathan, ela é realmente introdutória. É a ferramenta, a música como ferramenta de marketing e com apoio de estruturas que muitas das vezes não são estruturas evangélicas. Eu citei a Batista Lagoinha, principalmente por causa da Som Livre. Foi uma época assim crítica, quando não só Lagoinha, outros ministérios e cantores independentes passaram também a fazer parte desses modelos de marketing. Mas uma pergunta para você. Eu já quero te perguntar agora, você já entrou? Eu falei, a gente não estava na pauta, mas tudo dá essa entrada, eu vou fazer a pergunta. E para você, é estranho um cristão gravar com a Som Livre? Um grupo gospel lançar suas músicas? Depende do propósito que a gente está fazendo as coisas. Eu não acho que é ruim, porque nós cristãos usamos uma série de estruturas que não são cristãs para muita coisa. Não é uma questão, é porque quando você fala de técnica, por exemplo, nós usamos instrumentos. Quando eu utilizo lá um teclado da Roland, olha, a Roland não é cristã, não tem essa prerrogativa. A gente tem toda uma parte, às vezes tem uma equipe né, vem ou equipe de mídia ou de sonoplastia, e não é esse o problema. O problema, a gente estava na parte inicial. Qual é o propósito? Aonde eu quero chegar. Se a motivação for ruim, realmente é ruim de qualquer forma. Se for boa, acaba sendo boa de qualquer forma. Então, não vou questionar essa parte. Tá? Agora, sobre a questão de
ser atraído pela música, como você começou falando, inclusive, do Voz da Verdade, aí nós temos um problema, que é o que o Justin vai falar no vídeo dele. Você olha, eu usar isso aí, por quê? Porque a minha igreja ela tem questões que ferem ortodoxia, mas a minha música é boa. Então eu convenço os crentes a virem para a minha estrutura religiosa, porque eu não tenho como convencê-los pela doutrina. Então eu convenço pelo existencialismo que eu falo, que é pelo coração. Eles vão se encantar com aquilo ali. E esse, para mim, talvez seja o principal problema. Pronto. E aí que eu quero entrar. Vai. E aí que eu quero entrar. Vamos lá. Um dos pontos que eles apresentam no vídeo, pessoal, depois vocês podem colocar lá no YouTube. Não sei como é que está lá no título, mas é basicamente, se você colocar lá o nome dele, podemos cantar músicas. Se você colocar assim, podemos cantar músicas do Hillsong, coloca lá Justin Peters e já aparece lá no YouTube, tá? Eu acho que vamos lá. Eu acho que o vídeo estava alguma coisa assim, por que sua igreja não deve tocar alguma coisa, não deve tocar Hillsong, uma coisa assim. Mas aí a gente acaba utilizando isso aí como o gatilho aqui para o nosso papo, que aí já entra nesses outros pontos. E aí uma das perguntas, uma das questões que é perguntado a ele é por que a gente tem músicas no nosso inário, hinos aí nos nossos inários clássicos, de pessoas problemáticas, ou que depois revelaram alguns problemas, inclusive teológicos. Se eu não me engano, o Spafford, né? Se eu não me engano, eu estava lendo alguma coisa, aquele que compôs lá, tem uma história triste, né? Ele perde no naufrágio a seus filhos, aquele... rapaz. Estou feliz com Jesus. Sou feliz. Depois eu estava vendo a continuidade da história dele, parece que ele se mistura lá com as seitas, tem uns pensamentos esquisitos lá na sequência e tal. Depois vocês podem dar uma olhada na sequência. Mas a história da composição da canção é muito linda, a canção é linda, a canção é bíblica. Né? Ele fala isso, sou feliz com Jesus após já havia perdido o seu filho, havia perdido boa parte dos seus bens no incêndio. Quando ele perde suas 4 filhas, em um naufrágio, as 4 filhas morrem, só a esposa dele sobrevive nesse acidente. E ele, quando ele está indo ao encontro da sua esposa, e o navio está passando pelo local em que o navio em que suas filhas naufragou, e suas filhas morreram, né? Ele compõe a canção Sou Feliz com Jesus. Mas aí depois me parece que ele tem alguns problemas teológicos, as suas crenças lá e tal. E aí ele pergunta, existem canções de pessoas que apresentaram alguns problemas. Aí ele vai falar, né? A questão é que nós estamos distantes dessas pessoas. Essas pessoas não nos influenciam teologicamente. É diferente de agora, por exemplo, né? Vamos lá, citando Voz da Verdade. A gente canta uma música aqui do Voz da Verdade, aí a pessoa, gostei, quem é o Voz da Verdade? Ele vai lá e começa a ouvir mensagem lá do Voz da Verdade, de repente tem uma mensagem lá do Voz da Verdade ensinando, por exemplo, contra a Trindade. Então esse seria um cuidado pastoral, não colocar canções do Voz da Verdade, para que de repente as pessoas deixassem de crer na Trindade, por exemplo, em função da influência do Voz da Verdade? Seria por aí? Então, eu respondi na minha caixinha de perguntas essa semana alguém que fez até essa questão sobre sectarismo e catolicidade. Né? Se nós batistas, agora eu vou tentar puxar para cá para a gente poder abrir. Tá. A pergunta era bem objetiva para os batistas, mas a gente abre para todos. Quando foi, na nossa história, que nós abrimos mão do sectarismo, dizer, olha, não, aqui dentro é desse jeito, na época que inclusive a ceia era ultra restrita, era só para os membros da igreja que estavam de acordo com a doutrina, com a fé e ordem, ok. Então, em algum momento, nós abrimos mão disso pela catolicidade, nós abrimos mão agora para acompanhar todas as demandas. Você vê, por exemplo, na nossa história batista, e aí essa história batista vai se confundir com a história de todas as demais denominações. Final do século XVII é que a gente está discutindo com Benjamin Kitcher se deveria ter música congregacional na igreja. Porque até então, as reuniões de culto não tinha isso, ou quando tinha, não eram os leigos que cantavam. Então tinha uma pessoa específica para dirigir o louvor. Também você não tinha ainda a imprensa bem distribuída, então não existiam cópias das coisas com facilidade. Também não tinha DVD, CD, fita cassete. Então as pessoas não tinham o hábito de ouvir música como a gente. Mas as músicas vão ser inseridas ali. E qual é a grande batalha desses primeiros compositores? Pegar os salmos, pegar o evangelho
e transformar aquilo numa forma de adorar a Deus. Então, as músicas tinham que ter a ver com o seu corpo doutrinário, né? Elas não poderiam... E era uma época que as confissões de fé estavam eclodindo, surgindo aí, para poder uma denominação se diferenciar da outra. Então existia um zelo muito grande para que as músicas não ultrapassassem a confissão de fé. Isso vai permanecer por muito tempo, mesmo quando nos Estados Unidos está acontecendo avivamento, e aí John Wesley, né, vem com a questão do metodismo também que está surgindo, saindo do anglicanismo, vai começar a ter uma mistura, né, de Wesley e Whitefield. Isso vai tudo crescer. Só que nós ainda não tínhamos muito apuradamente essa mistura. No Brasil, por exemplo, o primeiro hinário cristão, que vai surgir no final do século XIX, ali 1890, 1880 e pouco, 1890, alguma coisa assim, vai surgir. E aí tinha poucas músicas, eram 16 ou 19 músicas. Eram salmozinos, né? Eram salmozinos congregacional, Saracali. Foram três, se não me engano, foram 3 tentativas de compor. Né? Começou com os salmozinos, foram 3 tentativas, até que a gente conseguiu um primeiro protótipo disso. E depois as músicas que vão ser inseridas, elas vão ser inseridas desde que, de alguma forma, estivesse linkada à confissão de fé. Então, de repente, em algum momento da história, isso vai se abrir. E agora nós vamos começar a receber todo tipo de música. Talvez pela essa efusão das rádios, né, dessa pegada muito forte do gospel chegando no Brasil, a gente começou a criar uma miscigenação. E aí, algumas igrejas se mantiveram ainda por muito tempo firmes e rígidas ali. Olha, não, aqui não entra nada. A Assembleia de Deus é o forrozinho lá e tal, rastapé, as batistas muito litúrgicas, os presbiterianos só cantavam calvinismo, era assim. Mas aí a gente foi se adaptando aos novos, às novas convicções de fé através das canções. E hoje nós temos uma crise muito grande, sim, nisso. Por quê? Porque as nossas igrejas acabam também não cantando aquilo que a gente acredita. Isso aí você já discutiu isso aí em outros podcasts também. Isso aí é um ponto, inclusive quem quiser ouvir mais sobre isso aqui, ó, cantar e ensinar, deixa eu poder fazer a mexã, aproveitar, né? Cantar e ensinar, a igreja aprende quando canta. Então, isso aí que o Edson está falando, isso aí é briga nossa, isso aqui é comum acordo, isso aqui, viu, gente? Cantar a Bíblia, cantar o que a igreja acredita, cantar a confissão de fé da sua igreja, isso aí precisa ser lei, né? Se de repente a igreja é calvinista e você coloca uma música arminiana no repertório, você está fazendo uma confusão terrível. Por favor, não faça isso. Então, eu acho que isso que o pastor Wellington trouxe aqui é ponto pacífico. Agora, a questão toda é quem está cantando essa canção. Isso deve ser realmente colocado em conta. E aí, deixa eu trazer aqui isso que eu vi aqui no livro de Norman Geisler. Posso fazer? Claro. Ó, boa. Leitura ótima. Introdução bíblica, como a Bíblia chegou até nós, Norman Geisler. E aqui, eu nem sei se ele pensa assim como eu nesse quesito, mas eu vou usar a fala dele para defender meu ponto. Então vamos lá, pessoal. Já vou defender meu ponto aqui. A canção, como eu falei no começo, a verdade é verdade até na boca do diabo, né? E Norman Geisler fala isso. E aí, como o pastor Wellington diz, eu estou citando Agostinho, eu estou citando Tomás de Aquino. Então, porque a gente pode entrar em algumas questões, por exemplo, Samuel Mariano aí recentemente, né, falou acerca daquela música que a Isadora Pompeu gravou. Deus, eu tenho tantas bênçãos, porque o compositor da canção é católico. Aí se a gente for entrar mais a fundo nisso, né, o Jesus, o The Chosen, é católico também. Será que a gente pode continuar assistindo The Chosen? Porque o ator que faz Jesus, o personagem principal da série, é católico. Aí são outras questões que já vão entrando, né? Mas tá, vamos lá, vamos voltar. A gente tá falando de música, de hino aqui, vamos voltar para os hinos. Mas olha só como eu achei interessante essa fala do Norman Geisler. Falando sobre os livros rejeitados, né? Por todos, que são os pseudepígrafos. E ele diz o seguinte... falando, entretanto, esses livros pseudepígrafos, que são escritos falsos, né? Entretanto, esses livros não são mencionados como dotados de autoridade,
porque em alguns momentos esses livros, como a Assunção de Moisés e outros, têm uma citação ou outra. Só que o fato de citá-los não quer dizer necessariamente que eles têm alguma autoridade divina ou inspirada biblicamente. A não ser aquele trecho em que o autor inspirado está citando, e não o livro a qual ele usa como fonte. E essa é a questão. Então, está dizendo aqui, ó, entretanto, esses livros não são mencionados como dotados de autoridade, como escrituras inspiradas, a semelhança das citações que Paulo faz de alguns poetas não cristãos, como Arato, Atos 17, 28, Paulo está citando Arato, Menander, 1 Coríntios 15, 33, e Epimênides, Tito 1, 12, ou seja, Paulo está citando filósofos e poetas da sua época, sem que esses caras nem cristãos sejam, eles são pagãos. Né? Ele continua, trata-se tão somente de verdades verificáveis, contidas em livros que em si mesmos nenhuma autoridade divina tem. Aí que eu quero dizer, ainda que o compositor não tenha necessariamente assim, uma confissão de fé sadia, se aquilo que ele está falando é a verdade é a verdade. Aí é onde prossegue a frase do Norman Geisler. A verdade é sempre verdade. Não importa onde se encontre. Quer pronunciada por um poeta pagão, quer por um profeta pagão, Números 24, 17. Por um animal irracional e mudo, Números 22, 28, né? Tá falando da mula lá, que falou com o Balaão. Ou mesmo por um demônio, ó. Seja verdade até mesmo falado por um demônio, Atos 16, 17. A jovem escrava que importunava ali Paulo e Silas enquanto eles caminhavam, ela falava a verdade, né? Ou seja, o demônio ali que possuía aquela jovem falava a verdade. Então ele fala, observe que nenhuma fórmula, como está escrito, ou segundo as escrituras, é utilizada quando escritar. Então ele está querendo defender aqui a ideia de que essas fontes não são necessariamente inspiradas, mas a partir do momento que o autor utiliza, ela ganha credibilidade porque está sendo utilizada por um autor bíblico. E aí eu gostaria de fazer uma aplicação. Será que essas verdades, elas de repente, a fonte, né, a igreja... E outro detalhe que eu quero deixar bem claro aqui, tá, gente? Essas informações acerca de Hillsong, de Bethel, isso são informações que o Justin Peter traz. Não é coisa que está na confissão de fé da igreja, a partir de algumas pregações que ele ouviu, tá bom? Porque ele vai dizer lá coisas assim sérias, que eu até fiz algumas anotações aqui, falando que o pastor da Bethel, por exemplo, dizia que nós somos Deus, que algumas influências de Kenneth Reagan, né? E assim, uma das críticas mais fortes que ele faz é teologia da prosperidade, confissão positiva, coisas que estão completamente arraigadas aqui no Brasil. E aí, se você for ver, o Trazendo a Arca, o Toque no Altar, tem canções de teologia da prosperidade e de confissão positiva, né? A Restitui, talvez eles não vai, confissão positiva. Eu quero de volta o que é meu e tal. Aí, então, toda sorte de bênção, eu fiz aqui uma análise dela, criticando ela, condenando toda sorte de bênção. Música Teologia da Prosperidade até o tutano. Mas, por outro lado, você tem Não Tenho Outro Bem Além de Ti, que é completamente bíblica, do Trazendo a Arca. Tem O Que Dizer para Tocar. Tem uma música que eu acho que ela até flerta ali com o calvinismo. E tá aí, eu dizendo que são músicas boas. Então, assim, Thales Roberto, você vai ver umas músicas de Thales Roberto ali bem equivocadas, e outras, assim, maravilhosas, que são bíblicas, né? Aí, então, assim, é por aí que a gente caminha. Eu faço aqui análise de letras, né? Então, caminho por aí. Então, eu penso o seguinte, a partir do momento que uma igreja sadia pega uma canção, que ainda que a fonte dela não seja sadia, mas a letra é boa, e você começa a cantá-la, meio que você ressignifica isso. Aí eu vou plena discussão aqui. Por exemplo, o Natal foi ressignificado. Nós, cristãos, ressignificamos o Natal, que era uma festa pagã, inicialmente, e a gente ressignifica ela, adorando o nosso Deus. Então, será que não pode haver uma ressignificação? Eu entendo a questão do cuidado pastoral. Eu acho que eu tendo a concordar aí com o pastor Wellington, pensando na questão do cuidado pastoral, tendo a concordar com o Justin Peter, pensando na questão do cuidado pastoral, das pessoas não irem lá, e de repente a partir de uma música lá na doutrina. Mas, por outro lado, esse cuidado pastoral pode também deixar essa galera imatura. A gente pode ter que pensar nisso. Será que não é importante a gente também fazer com que essa galera pense? Às vezes esse cuidado pastoral pode fazer com que essa galera fique no leitinho por muito tempo. Então, acho que assim, não sei, vamos lá, uma igreja amadurecida, uma igreja mais depende do contexto, talvez. O que você me diz aí, meu amigão? Vamos lá. Eu fico preocupado. Ó, gente, só para vocês saberem, o Natan é o meu mestre aqui, meu professor em muita coisa, inclusive na rede social e em música. A história da igreja é você que eu me ensino. Agora, a história da igreja eu sou seu aluno.
às vezes, a gente vai parecer que a gente está discordando, mas no fundo vocês vão ver que a gente até está concordando. Porque olha só, olha a questão. Nós temos uma natureza agregadora. Nós não queremos dividir mais. Já temos na nossa história muita divisão. A gente já tem aquela briga de que, olha, a nossa convenção mesmo é uma convenção que saiu de uma outra convenção. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Então, a gente também tem essa questão de, olha, eu vou abrir mão de alguns detalhes. Eu, por exemplo, apesar de ter nascido e criado numa igreja de uma convenção batista brasileira, eu cresci ouvindo Prisma. Prisma é adventista. Então, Prisma tem sono da alma, tem todos os problemas deles lá que são problemáticos, né? E nós aprendemos a tirar dali aquilo que é bom. O problema... Você falou, já lembrei do Rodrigo Silva aqui, ó. Pois é. Então, o Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva também muitos grupos sectários acusam o Rodrigo Silva de ser uma isca. De que ele é uma pessoa que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, ele é o cara mais agregador, né? Ele leva a galera para adventista. Só que ele acaba... Mas olha, eu não estou abrindo críticas a nenhuma denominação. Vamos falar. Citei outras, sim, não é um tom de crítica. A gente está só conversando aqui. Mas olha a situação. A questão é que nós usamos pesos e medidas diferentes. Nós aplicamos essa coinonia, essa comunhão, em alguns momentos, mas nós também eliminamos essa comunhão e essa coinonia em outros, e pelos meios mais adversos possíveis. Por exemplo, se eu cantar... Olha só, eu vou fazer vou dar só um exemplo aqui. E ninguém não faça nenhuma oração contrária para a minha vida. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eita glória, amém. Isso é público e notório. Cláusula pétrea. Se ele é a vida e ele nos conduz, e se nós queremos ser conduzidos por Jesus, que é a vida, qual seria o problema de eu cantar "Deixa a vida me levar, vida leva eu"? Ah, mas também tá apelando agora. Agora sai. Olha, mas não, foi de 8 a 80, agora foi paradoxal. Eu tava sentindo que eu tava ganhando a conversa. Nós entendemos. Não, eu estou dizendo, nós chegamos a um momento, isso não. Mas é verdade e é verdade de Deus. E Tomás de Aquino e Agostinho estão se revirando no túmulo dizendo, é verdade, mas não cante. Não faça isso. Por quê? Porque eu estou suprimindo a essência do que foi feito e estou ressignificando para meu bel prazer, para aquilo que é importante para mim. Agora, isto não é a cultura cristã tradicional. Nós não pegamos aquilo que nos é interessante. Quando a gente fala, por exemplo, você citou o Norman Geisler, e eu concordo com ele em muita coisa. Agora, o Norman, quando eu estudei em 2000 e pouco lá no seminário, a gente usava muito o Geisler para isso. Mas o que acontece? Uma coisa é uma citação, por exemplo, de Paulo falando aos atenienses, cita Epimênides, ele fala do altar ao Deus conhecido, toda aquela história que é um contexto cultural. Só que olha a questão, ele não transforma a experiência de Epimênides num texto normativo. Ele cita para retirar a atenção do povo e, então, trazer uma proposta. Ele estava tentando defender a questão de Cristo e ressurreição, porque os atenienses, né, por conta da filosofia grega, estavam entendendo ali divindades muito parecidas com as deles. Ele vai olhar e dizer, olha, vocês são muito religiosos e tal. Ele está percebendo ali onde eu posso puxar para o evangelho. Então, ele usa o texto de Epimênides para poder trazer atenção. Depois ele larga. Isso aí, dentro da teologia, é a questão de normatizar. Então, tem textos que são doutrinários, tem textos que são normativos, tem textos que apenas são só pontos históricos. Por exemplo, a Bíblia fala de o diabo falando. Imagina
nós cantando agora uma música, tá? Baseado lá no Evangelho de João, dizendo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ué, É peraí. bíblico. É Tá bíblico. na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas como é que eu vou trazer aquilo da Bíblia e tornar aquilo um texto normativo? E aí, olha, agora o incauto. Mas isso que o diabo está falando é uma verdade mentirosa. Ele não ia dar tudo. Mas porque quem deu a tônica da mentira foi ele usando a verdade. Então, eu acho que a grande precipício que nós temos que tomar cuidado é entender qual é também a essência daquilo que está sendo colocado, a forma como nós começamos. Sim, se eu identifico que alguma canção ela vem por meios impróprios ou ela vem para meios impróprios, aí como o pastor vai dizer, não vamos cantar isso não, isso aí não é legal. Nós temos outras músicas. Nós temos outras Agora sim, eu queria dizer que se a gente for usar a equivalência do que o Justin Peter faz no vídeo, eu falei aqui do Voz da Verdade, né? Tô falando aqui do Voz da Verdade. Mas se a gente for usar a equivalência do que ele está dizendo lá, a gente não cantaria mais Trazendo a Arca, nada do Trazendo a Arca, a música é boa, não cantaria mais. A gente não cantaria mais Thales Roberto. A gente não cantaria mais Diante do Trono. Ah, não, a Ana Paula imitou um leão. Ah, a Ana Paula imitou um leão no palco. A Ana Paula falou algumas coisas. Não canta mais música nenhuma, mas a música não importa. Olha o que ela tá fazendo. Imagina, daqui a pouco os ministros de louvor vão ficar imitando leão no culto, no púlpito. Né? Se a gente for nessa vertente de Justin Peter, a gente não canta mais Deus Forte do Kleber Lucas. Olha que letra. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. Então, assim, às vezes eu penso. Então, será que se a gente for fazer isso, a gente vai voltar pro Inário? Não, e como algumas pessoas colocaram aí nos comentários, né? Tem, claro, nós temos aí o Projeto Solo e temos esses clássicos aí, Nelson Bomilca, Os Vencedores por Cristo, nós temos Ademar de Campos, nós temos a Azaf Borba, e tem uma galera muito boa aí, que preservou os seus princípios, a ortodoxia e tudo. Mas, cara, tem tanta música linda que fala a verdade. Se a gente for nesse ponto aí, como é que você enxerga isso como um pastor? Existem casos e casos? Esse cuidado que você está falando, ele não vai ao extremo, né? O radicalismo é perigoso, mas dá para se analisar como é que é. Vamos supor, pensando no Trazendo a Arca, que tem algumas canções de teologia da prosperidade, mas tem músicas boas, o Toque no Altar, músicas boas. Você permitiria cantar, João Alexandre Vencedor aí, né? Você permitiria cantar algumas canções do Toque no Altar, por exemplo? Então, eu volto à questão da catolicidade. Até que ponto nós aceitamos esse ministério como um ministério cristão? Até que ponto? E nós aceitamos. Então, nós comungamos. Porque o Zeca Pagodinho não é crente, assim. Não é. Ele não é. As músicas até são boas, mas ele não é, não. O que acontece? Nós aceitamos aquela denominação como uma denominação cristã. Eu acho que não é nem problema mais de nós entendermos a música em si, mas de onde ela veio, em que período ela veio. Né? Por exemplo, uma pessoa que se converteu ouvindo a mensagem de um determinado pregador, se converteu, se tornou um bom cristão. Esse pregador cai em pecado e se afasta, ou então ele se torna realmente um apóstata, e aí é uma questão extremamente crítica e cabe à discussão teológica. Então o cara perdeu a salvação porque quem estava sustentando a salvação dele era aquele pregador? Não, nesse ponto não. Então eu concordo nesse ponto que toda verdade é verdade de Deus. A música, se ela foi criada dentro de um ambiente cristão, que não foi criada com uma prerrogativa de enganar, de atrair, a música é boa. E aí eu não vou pensar que existe alguma denominação que seja perfeita, senão nenhuma música poderia ser cantada, porque nenhuma é perfeita. Por exemplo, a gente fala do cantor cristão aqui, mas eu tenho uma crise com o cantor cristão mesmo sendo batista. Todo mundo sabe que eu sou de uma linha reformada. Todo mundo que me segue, acompanha, sabe que eu tenho uma visão bem mais reformada e basicamente ou quase nada arminiana. E por causa disso também eu tenho uma visão
amilenista, eu estou fora do contexto de pré-tribulacionismo, eu estou fora disso tudo. E aí, quando você canta Vencendo Bem Jesus, Eu vou cantar domingo. você está cantando uma música dispensacionalista, que foi uma grande efusão no início dessas. No início, não, na metade mais ou menos do século passado, no Brasil, por causa de Abel Langston. Uhum. Ele era mais arminiano e conseguiu democratizar isso. E aí tem muitas. Eu canto a música. Olha só, eu canto a música. Mesmo não. Eu sei a história, eu sei ressignifico. Eu não vejo a música do mesmo ponto de vista de quem a escreveu. Então, nós também fazemos isso. Nós aceitamos isso. Aí tem aquele ponto da confissão de fé batista também, que não fecha mais muito, pelo menos hoje em dia, no nosso meio não fecha muito essa questão, né? Agora tem aquela outra, que geralmente os pastores arminianos gostam de colocar no final. Meu amigo de tudo, no final do culto. Fez a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Sim. E olha, nesse ponto soteriológico da decisão, todo mundo faz igual, independente do ponto de vista teológico. Mas olha o que acontece. Nós damos o significado para a música. Isso é bom, isso é legal. Agora, eu acho que essa catolicidade, ela também tem um limite. E eu acho que as igrejas precisavam analisar melhor, não só a letra das músicas, mas até que ponto a teologia que está envolta na construção daquela música, ela deve entrar dentro da sua comunidade de fé. Porque, em nome dessa comunhão, muitas das vezes nós abrimos mão de pontos teológicos, históricos, que para nós é muito valioso. Nós trocamos pela moda. Nesse ponto eu tenho uma crítica muito grande. Por exemplo, todo mundo sabe também, quem me acompanha. Explica pra gente. Eu estou pregando uma igreja. Quando o pessoal canta assim... Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Aí eu fico pensando assim, Senhor, eu vou ser arrebatado também, só não vai ser no piscar de olhos, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que no piscar de olhos nós seremos transformados, não diz que nós seremos arrebatados. Mas assim, foi uma estrutura que não é a minha que gravou, mas eu não vou impedir aquilo ali de ser um momento de adoração por causa de uma frase. Eu dou uma mudada para mim. Você canta assim, ó. Que nós mudamos, né? Aí você canta assim, ó. Mas a igreja será arrebatada, verei com os meus olhos, acontecerá. Isso aí, todo olho verá, isso aí. Então, a gente vai dando um jeitinho. Vai dando um jeitinho para poder caber. Porque... É isso aí. Mas explica pra gente o que é catolicidade. Algumas pessoas estão com dúvida. Tá. Quando você fala catolicidade. Não, catolicidade é essa universalidade da fé. Né? O sectarista, ele é fechado. E o catolicista, ele é mais abrangente. Então, nós tivemos momentos sectaristas, quando a Igreja Batista não se misturava. Quer ver uma coisa que acontecia muito, hoje não tanto? Você saía da Batista e ia para a Presbiteriana, você tinha que ser batizado de novo. Porque você tinha que professar uma fé anulando a anterior totalmente. Então, a prova era o batismo, que você dava. A mesma coisa aconteceu ao contrário. Na Assembleia de Deus também. Você batizava na Batista, mas chegava lá, tinha que batizar de novo, ainda que fosse por imersão. Então, isso é o sectarismo. O sectarismo também, assim, olha, ninguém prega aqui se não tiver a mesma veia teológica, a mesma confissão de fé que a minha. A catolicidade, não, é aquela que... A gente tem outros nomes para isso. Eu gosto de usar mais essa expressão. A questão porque se a gente for usar o ecumênico, já envolve outras religiões, né? Aí, por isso que o pessoal usa o ecumenismo e eu já não uso. Porque me perguntaram também esses dias, eu falei, olha, o ecumenismo para mim é um problema. Não é um problema social, é um problema espiritual. Eu não vou participar de uma atividade espiritual junto com algumas religiões que eu prego contra. Eu prego a libertação de espíritos maus de uma determinada denominação, de uma determinada religião. Mas então eu vou sentar com eles agora para
fazer uma celebração à mesma divindade. Qual divindade? Uhum. A Igreja Católica fez isso por muito tempo e gerou um grande problema, né? Porque houve o sincretismo, a questão de junção de uma série de crenças da floresta, da cultura afro com a cultura europeia, e virou o que virou. Então, eu acho que tem limite. Então, eu vou te fazer uma pergunta para a gente ser assim, bem mais claro. Tem limites, mas agora vamos dar exemplo. Eu estou te colocando uma saia justa, né? Você não sabia que eu ia fazer isso com você. Mas eu vou dar minha opinião também, viu, pessoal? Ó, eu entendo todo esse cuidado que a gente precisa ter, mas assim, eu canto Deus forte. Ó, Deus, e permitiria cantar, pastoreando uma igreja, o pessoal quer cantar. Ah, mas o Kleber Lucas cantou, o acaso vai te proteger, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído na igreja dele. E outras posições políticas que ele tomou, que isso escandaliza algumas pessoas e tal, né? Uma declaração dizendo que a música Alvo Mais Que a Neve é uma canção racista. Cara, a Bíblia fala que usa o termo Alvo Mais Que a Neve e tal, e por aí vai. Mas assim, ainda assim, com essas polêmicas envolvendo o nome dele, eu permitiria cantar. A outra, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos que posso em minha vida enxergar. Cara, a letra é linda, uma música de gratidão, que incentiva a gratidão, mas, segundo Samuel Mariano, é uma canção produzida por um católico lá, né? Acho que é norte-americano ele. E aí, assim, sendo bem claro agora, assim, nessas questões, você permitiria ou você analisaria melhor o contexto? Entrou um comentário ótimo aí sobre o cantor que você gosta. Cantor que você gosta, vou falar da canção dele. Da canção. Não, vamos lá. O que eu posso dizer para você? Eu, pessoalmente, vou passar pelo funil uma questão. Eu não curto músicas baseadas em experiências pessoais. Para mim, uma música de culto, uma música eclesiástica, ela tem que ser bíblica e não, como eu falei, existencialista. Esse é um problema que nós temos hoje. A ética existencialista, ela está permeando toda a cultura cristã. É o que eu sinto e o que eu experimento. Isto nunca foi bom na história do cristianismo. Nunca foi bom nós basearmos nosso culto. Por exemplo, se você chega num culto que o pregador ele tem que expor a palavra de Deus e ele passa mais tempo falando das experiências pessoais dele, das coisas que ele viu, das coisas que ele ouviu, sei lá, tem aquele pessoal meio doido, né, que falta andar sobre as águas. O cara levita, ele é um santo e ele conta várias coisas e ele não usa a Bíblia. Você não sai do culto alimentado. Não sai. Você pode até dizer assim, olha, o culto hoje foi muito bom, mas ele não te alimentou. Por quê? Porque só quem alimenta é o evangelho. Eu tenho a mesma prerrogativa para a música. Tá? Eu só me alimento das músicas que são bíblicas. Então, quando a pessoa começa a falar igual essa, não é por ser católico ou não. Deus, eu tenho tanta... O problema é dela se ela tem, não tem nada a ver com a vida dela. A vida dela é dela. Qualquer coisa que beire mais o coração da pessoa e estabeleça mais uma relação própria dela com Deus do que a Bíblia com a igreja, eu elimino e vou com a Bíblia com a igreja. Então eu sou muito, muito fã, muito mesmo, das músicas da velha guarda, porque elas não eram, ou quase não eram, né? Pode ter uma ou outra ali. Você vai ouvir João Alexandre falando: o pardal encontrou casa e a andorinha, eu encontrei Deus altar. Eu encontrei, mas ele não é ele. Ele está falando da Bíblia. Ele está citando lá o Salmo. Então, você tem como expor o sentimento, você tem como expor até experiências pessoais dentro da Bíblia. O problema é que nem sempre é. Você fez uma brincadeira outro dia aí num dos vídeos, eu nem sei se está no ar ainda, que a IA fez uma música, você colocou a letra lá, ela bolou. Tá lá, né? tá lá. Tá lá até hoje. Tá então lá. Vejam esse vídeo aí que, ó, se você, olha, sério, gente, se você fechar os olhos e se deixar levar pela canção, tu chore tudo. Tu chore tudo com a música. Mas aquela, eu acho que tem canções que dá pra enganar, aquela lá não.
Não, porque, olha, ela é melodiosa. Gente, o pessoal chora ouvindo Roberto Carlos. O pessoal chora ouvindo Vando. As pessoas choram ouvindo essas coisas. Não, tem Então, umas experiências agora do cara fazendo na versão worship, aquele. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. botou 4 notinhas, botou um riffzinho, pronto, a música tá perfeita. Tá quatro notas e um detalhezinho. Isso, para mim, é um problema. Por quê? Porque ela não é bíblica. Uhum. E uma música, para ser de adoração congregacional. Adoração sozinho você faz do jeito que você quiser. Mas adoração congregacional, uma coisa que nós trazemos para o culto, ela não pode estar fora dos princípios da palavra. Então ela não pode ser uma experiência. E muitas das músicas que nós estamos ouvindo, elas são experiências. Então, eu me recuso a acreditar que isso é uma coisa ou um caminho salutar, um caminho bom ou um caminho salutar para a igreja. Por quê? Porque vai distanciando cada vez mais do que a palavra e vivendo mais a experiência do autor. Isso para mim é complicado. Então você perguntou, dá exemplo. Então, qualquer música que ela não seja uma música com uma citação bíblica, um salmo, um evangelho, ou que está contando uma história. Né? A gente, por exemplo, cantava... Você não, que você é muito novinho, Natan. Você ainda você não tem esse cabelo branco. Eu nasci em 90. Tá chegando agora esse cabelo branco. Então, mas eu cantava, por exemplo, assim... se lembra também. Por que dessa turma aí que a gente citou, do João Alexandre para trás? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chama... Gente, é uma música simples, né? Não sei se é do Bomilca, não lembro quem é que gravou. Mas é uma música bíblica. Ela está contando uma história. Ela e mesmo assim tem gente que critica. Oi? Mesmo assim tem gente que critica. Mesmo assim tem gente que critica. Porque ela não é cristocêntrica. Ela que está falando. É do Guilherme Kerr. Ela que está falando da história de alguém e tal. Então, só que ela está educando. A música educa. Cantar e ensinar. E olha, quem hoje faz pré-vestibular, o que mais faz é cantar música. Porque a música te ajuda a decorar. Decora a fórmula, decora um monte de coisa. A música é um instrumento, inclusive, a música sempre foi um instrumento na cultura hebraica também para ensinar. Tanto que as canções hebraicas, elas são citações de passagens. Por quê? Porque você não tinha escrito. As pessoas não tinham como escrever. Então, fazia parte do método de memorização cantá-las. E é assim que eles gravavam. Então, o problema é que hoje nós não estamos gravando a Bíblia, nós estamos gravando a experiência pessoal de um indivíduo. Então, é complicado. A gente está caminhando aqui para a finalização, acho que tivemos insights aqui maravilhosos. Né? Conta aí, o pessoal falou pra caramba. Não, a galera comentando aí, participando. Pessoal, eu estou interagindo um pouco aqui com vocês, mas eu vou fechar e vou continuar com vocês aqui. Tá? Eu estou interagindo um pouco porque... Como isso vai para o YouTube e para o Spotify também, aí para não ficar o tempo todo, fulano de tal colocou aí, o pessoal no Spotify não vai saber do que a gente está falando lá, né? Ou no YouTube. Então, mas a gente está escutando tudo e as falas de vocês aqui acabam conduzindo o papo também. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, alguns insights, né? A partir do comentário que você trouxe, pastor Wellington, então, por exemplo, essa canção do Kleber, a questão não é necessariamente a fonte, então, né? Mas assim... Como que isso está se desenrolando. Então vamos supor, a canção do Kleber Lucas, que é Bíblia pura essa. Oh, Deus, tu és o meu Deus forte. Não tem problema. Está ensinando profundamente a canção. Agora, por outro lado, eu gostaria de trazer uma questãozinha. Hoje, tudo bem, a gente tem ali a Bíblia, é inspirada e tudo. Mas e se a gente perceber que os salmos... Tudo bem, talvez que você vai fazer aquela separação. Tá, uma coisa é a música para a igreja, outra coisa é a música para o seu momento devocional, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Por aí vai. Mas quando a gente vai para os salmos, tem tantos salmos que são inspirados, mas que são baseados em experiências pessoais. Será que isso aí não nos dá... Eu sei que você está falando para a questão de repertório, né? De igreja. Você não está condenando necessariamente as músicas, até porque a música é uma forma de você expressar suas emoções. E essa canção especificamente é uma canção de gratidão. É uma canção que, se você for ver assim,
biblicamente, ela não tem nada que seja contrário às escrituras, né? Pelo menos a análise que eu fiz dela. É uma canção de gratidão, ou seja, é um antídoto contra a murmuração. Às vezes tem pessoas que não conseguem ser grato por nada, sempre está reclamando, sempre a vida está ruim. Aí você vê uma canção dessa que, né? 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Eu até esqueci o comecinho dela aqui, como é que é, rapaz? Mas assim, me parece que entra muito essa questão da gratidão. Mas assim, porque foi um católico que fez, entrou às vezes, essa crítica, né, e tal, nesse sentido. E assim, eu participei de um jogral do Betel, em que havia 2 canções católicas no repertório. E você ouve a canção, você fala, lindas canções. Uma é o Cântico de Maria, né, que é baseado no texto especificamente lá, quando Jesus nasce, que é linda, linda, linda canção. Você olha assim e fala, meu Deus, como é que essa canção, né, não foi produzida por um protestante? Foi produzida por um católico e uma linda canção bíblica. Então, às vezes, a gente poderia ter esse preconceito, né, nesse sentido. Mas eu acho que o ponto que você trouxe é muito importante a gente refletir. A gente está querendo trazer o ensino e eu gosto muito de fazer essa equiparação da canção bíblica com a pregação. Eu acho que é algo realmente que a gente precisa levar em consideração. Eu realmente estranharia um pastor indo pregar e de repente não abrindo a Bíblia e falando verdades, mas a partir de uma experiência pessoal. Você vai assim, o cara não falou nenhuma mentira, mas ele não citou um versículo, ele não abriu a Bíblia, ele só citou uma experiência que ele teve, e isso não pode ser chamado de pregação, pode se chamar um testemunho, né? De repente fala, mas não pode ser chamado uma pregação. Eu acho que pensando no culto congregacional, essa sua fala me fez refletir bastante. Era um insight que eu não havia pensado por esse lado. E como foi rico a gente poder refletir por isso. Então, ainda que a canção seja bíblica, é importante a gente refletir. Se ela não faz nenhuma menção, não nos faz lembrar de nenhuma passagem bíblica, assim como a gente exige que a pregação seja a partir de um texto bíblico, é importante que as canções tenham esse embasamento. Muito bom, gostei muito desse insight. Por exemplo, você citou uma questão que eu acho que é pertinente. Tá? Eu vou até fazer uma indicação. Tem muitos livros bons, esse aqui é da Pronobis, tá? Aprendendo a Amar os Salmos, do Robert Godfrey. É um livro muito legal, que, por exemplo, a gente entendeu por que os salmos estão ali, o conteúdo exegético dele, tá? Mas eu não estou falando em cima só da palavra sua não, Natan. Estou dizendo assim, como eu tenho uma linha mais reformada, uma liturgia mais... Então, você começa um culto, e o culto do início ao fim está voltando. Está me vendo? Eu não sei se é a minha ou se é a tua. Mas agora, voltou ao normal? Voltou, então voltou. Vamos lá. Como eu tenho uma visão mais reformada, e o culto reformado tem uma liturgia um pouco mais propositiva, ou seja, você começa o culto dentro de um tema, termina o culto dentro daquele tema. É aquela proposta do culto. Então, tudo é bem mais amarradinho, né, para que ele faça sentido. Tudo precisa colidir para um mesmo fim. Essa é uma base que eu acho que as nossas igrejas meio que se perderam. Por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos mais interessados em colocar a música que está sendo tocada do que a proposta litúrgica do culto. Uhum. Uma vez, na nossa igreja, uma pessoa que não é mais membro da nossa igreja, era envolvida com louvor, ela queria cantar uma música no culto. E ela queria a passagem bíblica que citava aquela música. Uhum. Porque, lógico, ela estava com a preocupação de usar. Então ela falou, pastor, aonde é que está na Bíblia aquela passagem? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Falei, meu anjo, pergunte Fernanda Brum. Porque na minha Bíblia não tem. Você não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Já começa por aí. Então, são afirmações, mas elas são tão aleatórias e que a própria música não é propositiva. É uma enxurrada de citações e você não consegue utilizar aquilo dentro de um propósito central de um culto. Então, eu acho que fora do culto, você estabelece... Eu fazia isso, eu citei há poucos dias em algum evento nosso,
eu pegava o violão, subia para minha casa, aqui onde eu moro até hoje, na cobertura, tinha uma mangueira, não tinha ainda a cobertura, então era só laje, uma mangueira, eu ficava ali de noite com o violão, tocava, eu cantava o que vinha na minha mente. Aquela época dos espontâneos, você montava ali na hora e tal. Tem até algumas músicas que eu peguei os salmos para tentar fazer, mas não conseguia criar uma melodia, e às vezes, mas era minha com Deus. Eu precisei aprender a separar o que é meu e Deus e o que é congregacional e de Deus. Então, quando eu falo, por exemplo, de Benjamin Kitt, de William Kiffen, essa turma que lá atrás começou com essa história de Inário, eles não pensaram na experiência, eles pegavam a Bíblia e diziam, nós precisamos botar isso aqui dentro aí do contexto para o pessoal cantar. Então, começava-se ali a montar as músicas. E olha que interessante. Tá? Agora é uma crítica para alguém que não canta bem. Então, pessoal aí que é da área musical, você também, então pensem na gente, tá? Quando vocês estiverem compondo. Compor uma música que a pessoa tem que cantar assim, ó, que a veia está subindo, a gente não tem essa potência. As músicas que eram construídas para a congregação, o tom era um tom comunitário, confortável. Era uma harmonia comunitária, tudo era fácil para a igreja poder desenvolver. Tanto que a grande maioria dessas músicas antigas, a igreja já pegava até harmonia com facilidade, já tirava a voz com facilidade, porque ela propositalmente foi criada para a congregação. Agora, chega um cara com a potência de voz que você tem, vai, irmão, não vou te acompanhar. Não vai dar, a gente vai ter que ficar cantando errado. Não vou te acompanhar. Então, essa é uma palavra que também talvez nos ajude a escolher o repertório. Olha, é uma música que todo mundo consegue cantar, uma outra coisa, é uma música que todo mundo consegue entender, porque tem músicas que você tem que pegar o dicionário, você tem que pegar um léxico, você tem que pegar uma teologia sistemática também, não faz sentido, né? Aí já é aquela questão também. Às vezes a gente critica as músicas rasas, mas às vezes o cara também quer colocar conceitos profundos. Não, assim, ter conceitos profundos é bom, mas de maneira simples, né? Às vezes você coloca alguns termos ali que também fica bem complicado, né? O evangelho é simples e o culto é o momento de estabelecer o evangelho, de alimentar a igreja. Então, não tem por que você também entrar assim, entre aspas, num submundo teológico que só serve lá para a raiz da base teológica. Não serve para compartilhar com a igreja. Né? Então, são questões, Natan, que eu acredito que as pessoas precisam pensar. Talvez a gente tenha saído fora da proposta, talvez, acho que original do bate-papo. Né? Foi trazendo reflexões que nos fazem pensar sobre isso. A gente saiu um pouco da proposta, mas a gente foi dando novos contornos aqui, novos ares. E, inclusive, a Mônica colocou aí nos comentários, ela falou, Natan, de repente o tema para o próximo podcast, né? Essa questão da música, que é uma experiência pessoal, ela pode ser colocada no culto público, né? O próximo insight, vamos para os próximos episódios. Mas assim, a gente já conversou bastante aqui, tem que finalizar, que depois eu vou rever essa live todinha, que eu vou editar ela para jogar para o YouTube e para o Spotify. Mas eu quero agradecer sua participação, meu amigo. Eu vou finalizar o podcast aqui, vou continuar com a galera nos comentários aqui para a gente fazer uma brincadeirazinha aqui antes de terminar. Tá bom? Palavras finais, meu amigo. Queridos, como eu comecei, eu termino. Nem toda música cristã é de Cristo, mas nós precisamos pensar mais propositivamente nas canções. Pensar o que ela está dizendo biblicamente, se ela serve para um canto congregacional. Eu quero agradecer todo mundo que participou, Natan. Valeu, cara, e parabenizar, porque esses debates, essa linha aí é extremamente necessária para a igreja desse tempo que nós estamos vivendo. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Pessoal aí de casa, o meu livro, Cantar e Ensinar, a igreja aprende quando canta, onde eu vou falar aqui sobre a importância das canções para o ensino, né? E aí, o que a gente conversou aqui já são desdobramentos disso. Mas, às vezes, se você pensa assim, a canção ela só serve para louvar, então tem coisas profundas aqui, que vai mostrar a questão do ensino por meio da música. Pastor Wellington, sigam ele aí no Instagram, tá bom? O Wellington Pastor,
acompanhe o trabalho dele. Isso que ele falou aqui é só a ponta do iceberg, da ponta do iceberg, porque eu chamo ele aqui para interagir comigo nessas questões musicais, aí você vê a profundidade que ele tem. Então, ele, lá no Instagram dele, ele entra em assuntos que envolvem o pastoreio, que envolvem assuntos de igreja, coisas muito profundas, e eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Inclusive, nesse tempo político agora, tem uns videozinhos lá instigantes, entendeu? Que nós Entre lá, tivemos, né? Nós tivemos com o Hernan Dias Lopes e pegamos também muita coisa dele. O Debatistas Podcast, como eu sou coordenador de comunicação da CBN, então eu apresento o Debatistas. Lá nós fizemos um podcast com o Hernan Dias Lopes e que o pastor Wellington era o co-host lá. Então a gente fez boas perguntas e obtivemos boas respostas lá do pastor Hernan Dias Lopes. Mas é isso. Para quem está aí no Spotify, no YouTube, muito obrigado. Continue com a gente, compartilhe, porque esse é o podcast do Ministério de Louvor. Eu ainda não vi. Eu vi que tem podcast de pessoas, de ministros de louvor, mas que abordam assuntos diversos. Se você for lá no Hub Podcast, que é a galera do Morada, eles não falam só sobre louvor, eles falam de tudo. Aqui a gente fala sobre louvor, sobre a influência da música. Então esse é o seu podcast, ministro de louvor. Esse é o 3º episódio. Compartilhe, por favor. Eu não sei que podcast eu começo a ouvir. Tá aí a dica para você. Pode pôr no repertório? Gente, que podcast sensacional. E a gente só traz gente de gabarito, gente de peso. Uma barba bonita igual essa aí, ó, do pastor Wellington. Você vê a profundidade aí dos argumentos. Eu fiquei até caladinho, eu cheguei aqui cheio de argumento, e tô saindo aqui, ó, só na reflexão pastoral. O homem trouxe muita propriedade aí. Mas que bacana, muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe você e todos aqueles que estão nos ouvindo. Até o próximo Pode Pôr no Repertório.